Quem está aqui conosco para analisar os dados do USDA e também as repercussões do mercado é o analista de mercado Rafael Mandarino. Rafael, seja muito bem-vindo, boa noite, obrigada por aceitar o convite e falar com a gente nesta noite de sexta-feira. É sempre uma honra a gente estar aqui na disposição na GeoResource. Contem com a gente sempre que vocês precisarem. Vamos lá. Rafael, como é que a gente pode relacionar então os dados do USDA, né, com essas quedas nas cotações em Chicago que a gente acabou de observar aqui, mesmo com a redução das estimativas para a safra global 23-24? Olha, desde maio, a palavra da vez é volatilidade, né? Então, a volatilidade ela vai estar presente mesmo e diante de algumas chuvas iniciais ali no agosto, os players preferiram que, obviamente, não dormir, né, comprados, né, não dormirem com algumas posições e acabaram realmente saindo de algumas posições no final de semana. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que os dados ainda estão sendo digeridos, estão sendo deglutidos e, obviamente, o que virá na próxima semana e ao longo das próximas 2 a 3 semanas será altamente impactante. Eu acho que o dado do USDA como um todo, olhando para a safra de milho, por exemplo, a gente sai, né, acima dos 177 bushels por acre, vem para 175,1 bushels por acre. Isso está um pouco abaixo da tendência linear de 20 anos que o USDA carrega, mas a gente entende que um ajuste fino no potencial de rendimento real vai ser difícil até que a colheita de fato esteja, né, avançando ali no final de setembro. Ao mesmo tempo, a gente entende que o rendimento no agosto, alguma alteração que aconteça agora, como aconteceu, ela se correlaciona muito mal com as alterações que virão ali em setembro e, ao mesmo tempo, para as próximas. Mas raramente, quando o rendimento aumenta em setembro, ele aumenta mais do que 0,5 a 1 bushel por acre, né, se o rendimento foi reduzido, como foi agora em agosto. Então, a gente continua trabalhando com um corte ainda maior para o número final de rendimento do milho, para próximo dos 173 bushels por acre, ou seja, eu ainda teria que perder próximo aí de 2 bushels por acre nos Estados Unidos como um todo. O milho, ele é visto como subvalorizado, tá? Meio às margens de processamento lá nos Estados Unidos, um tanto quanto mais lucrativas. E, de novo, eu tenho a necessidade de expandir rebanho de pecuária, né, lá nos Estados Unidos, e também uma competição, né, dos Estados Unidos agora, né, para qualquer originação em relação à safra aqui pelo Brasil, né, pela América do Sul como um todo. Você está vendo um programa de incentivo de exportação também na Argentina, né? Então, isso obviamente faz com que haja a necessidade de ajustes. A gente pode ver nas próximas semanas alguma oscilação acontecer em função dessa volatilidade, mas a gente entende que a aproximação com setembro, né, a gente vai continuar exportando recordes aqui pelo Brasil, e isso pode favorecer tanto o preço por aqui, né, após, né, esse agosto acontecer, line-up que já passa, né, de um comprometimento total aí de 10 milhões de toneladas, se a gente conseguir exportar isso no agosto, né, em um setembro também já com line-up acontecendo nesse milho. Então, isso tudo vai ser bastante cinético para que a gente possa, já estamos vendo prêmio de milho positivo, né, a gente continuar vendo os ajustes necessários aí nessa produção e ao mesmo tempo na produtividade americana, ao mesmo tempo correlacionando-se com o preço. E você vê então uma grande movimentação então, né, no mercado. Como que essas projeções devem ser sentidas na comercialização da soja e também do milho aqui no mercado interno? Qual que é o potencial de impacto nos preços, Rafael, aqui no mercado físico? Quando a gente olha para o mercado brasileiro, é óbvio, a gente está começando um agosto, né? E olhando para esses últimos meses do ano, é de fato quando a gente tem essa participação maior de exportação desse milho aqui Brasil, né? A gente teve aí o USDA aumentando 2 milhões de toneladas, né, para 135 milhões de toneladas a safra de milho Brasil. A gente entende que ela é um pouco maior mesmo, nosso número está na casa dos 132, enquanto a Conab trouxe próximo dos 130, né? Ou seja, eles estão 5 milhões acima, mas a gente entende que, de fato, agora os compromissos de exportação fazem com que os preços comecem a se ajustar, né? E a demanda global ela está sendo atendida com a exportação brasileira, né? Então a gente entende que uma próxima safra, olhando já para o próximo ano 23, 24, né, existe um risco, né, da comunidade climática como um todo, numa preocupação potencial em relação às chuvas, né, no início ali de o plantio nosso aqui do verão, o que pode acabar atrasando, acabar impactando, né? Então, a gente falando de uma demanda elevada, a gente falando de uma exportação de safra velha, né? Essa atual 22, 23, né? E a gente olhando para uma safra nova que pode ter um certo atraso e acabar impactando um safrinha lá na frente. Então, são
multifatores, né, diante, né, a uma possível também, na próxima temporada, substituição de algumas áreas de milho americana para a soja, para atender uma demanda doméstica de soja lá pelo diesel renovável, né, esmagamento maior, né, somado também ao fato de que a Ucrânia ela luta para manter a área plantada, né, no ano seguinte, né, em função desse conflito, né, que continua ativo. Então, os preços por aqui, eles devem começar a refletir, talvez algum toque novamente em algum fundo nesses próximos dias, né, que já tenha sido desenhado, mas nada que a gente tenha que ter um temor, um pavor na nossa visão, ao contrário, esses preços tendem a se ajustar para frente. Eu entendo que o É. produtor ele tem conta para pagar, né, Uhum. então a minha sugestão é que ele faça, né, da mão para a boca novamente, né, e possa segurar o máximo que ele puder aí para frente para essa recomposição desses preços, né, nesse milho como um todo. E tem muitos pontos a serem analisados, né, Rafael? Rafael, muito obrigada pela participação. Eu falei com o Rafael Mandarino, ele que é analista de mercado. Bom final de semana para você. Obrigada, Rafael. Obrigado, excelente noite, bom final de semana a todos.